Oi, eu sou a Scarlett e fui orientada pelo professor Luiz Carlos, e esse é meu trabalho de conclusão de curso sobre políticas públicas de adoção de fontes renováveis no estado de São Paulo. Aqui está o roteiro da apresentação. Começo com a introdução e os objetivos, depois explico a metodologia e o desenvolvimento do modelo. Apresento os principais resultados e encerro com as conclusões e recomendações. As políticas públicas têm um papel central na transição energética e na agenda de neutralidade líquida de emissões, a chamada Net Zero. O Brasil tem grande potencial solar e eólico, mas ainda existe um descompasso entre esse potencial e a implantação em larga escala. Em São Paulo, isso é mais crítico, porque o estado concentra a maior demanda elétrica do país e depende fortemente de energia importada. Do ponto de vista histórico, programas federais como o PRODEM, Luz no Campo e Luz para Todos ampliaram o acesso à energia com soluções renováveis e geração distribuída, atendendo milhões de pessoas e consolidando arranjos como o SIGFI e o MIGD. Em nível estadual e local, o PDEF, a Política Estadual de Mudanças Climáticas e o PLAC Campinas trazem metas de eficiência, expansão renovável e mobilidade sustentável, alinhadas à agenda de descarbonização. O trabalho se insere justamente nessa interseção entre políticas públicas e planejamento energético para São Paulo. O objetivo geral do trabalho é avaliar o impacto de políticas públicas de expansão de fontes renováveis nas emissões de CO2 no setor elétrico paulista entre 2022 e 2050. Especificamente, o projeto demanda com incerteza via Monte Carlo, incorpora energia adicional da eletromobilidade, otimiza o mix de geração sob diferentes políticas e compara os cenários de tendência com os cenários pró-renováveis. A metodologia organiza em 3 blocos. Primeiro, eu uso os dados históricos do Balanço Energético de São Paulo para projetar a demanda até 2050, incorporando incertezas com simulação de Monte Carlo. Depois, acrescento essa demanda à energia adicional da eletromobilidade. Considero veículos leves e ônibus elétricos. Por fim, utilizo o Paimon para otimizar ano a ano o mix de geração que atende essa demanda com menores emissões em diferentes cenários de políticas públicas. O dado vem principalmente do Balanço Energético do Estado de São Paulo, que fornece a série histórica de geração por fonte e demanda agregada entre 2013 e 2022. A partir dessa série, estima a taxa anual usando máxima verossimilhança. Com essa distribuição de crescimento, simulo 1.000 trajetórias de demandas futuras por Monte Carlo. A demanda base utilizada no modelo é a média ponto a ponto dessas 1.000 trajetórias, que incorpora incerteza macroeconômica e de consumo de forma mais realista que uma projeção determinística simples. No modelo de otimização, as variáveis são as energias anuais geradas por cada fonte. A função objetivo é minimizar as emissões de CO2 aplicando os fatores de emissão de cada fonte. As restrições garantem que a soma das fontes atenda exatamente à demanda e que sejam respeitados os pisos mínimos de participação para as fontes renováveis e um patamar mínimo para a hidráulica. Também há um teto que vai se tornando mais restritivo ao longo do tempo para o conjunto das fontes fósseis. Ao variar esses pisos e tetos, construo diferentes cenários de políticas públicas. O modelo foi implementado em Python, usando o PyMol para formular e resolver o problema de otimização e Pandas e NumPy para organizar os dados e rodar a simulação de Monte Carlo da demanda. Para cada cenário, para cada ano, entre 2022 e 2050, o código monta o problema, chama o solver, registra a geração por fonte e as emissões, e ao final o matplotlib é usado para gerar os gráficos de comparação entre os cenários. Na eletromobilidade, eu separo os veículos em BEVs e PEVs e a partir de dados de frota, quilometragem anual e consumo em kWh por quilômetro, calculo a energia elétrica por veículo, ajustada pela eficiência de recarga e pela fração elétrica no caso dos PEVs. Para ônibus elétricos, eu uso a quilometragem diária e o consumo específico para obter a energia anual. A soma dessa energia é adicionada à demanda base do modelo ano a ano, e os cenários foram construídos para testar diferentes combinações de políticas. O cenário base não tem pisos dinâmicos para renováveis. O pró-solar impõe uma participação mínima crescente de solar e os outros cenários incluem eficiência energética, ônibus elétrico e expansão da frota de veículos leves elétricos. E o cenário mais ambicioso
combina forte expansão de solar e eólica com ampla eletromobilidade para explorar o limite de redução de emissões dentro das hipóteses do trabalho. A demanda cresce de forma consistente até 2050 em todos os cenários. A eficiência energética reduz o nível da curva, mas não muda a tendência de crescimento. Os ônibus elétricos quase não alteram o total, enquanto a eletrificação intensa da frota leve aumenta a demanda de 2050 em cerca de 30%, exigindo planejamento conjunto de geração e mobilidade elétrica. Nas emissões acumuladas de 2023 a 2050, o cenário base chega a 289 milhões de toneladas de CO2. A política pró-solar reduz para 261 milhões de toneladas de CO2. E eficiência energética mais ônibus fica próximo do da base. Os maiores cortes aparecem nos cenários com forte expansão de renováveis e eletromobilidade, chegando a 136 milhões de toneladas de CO2, no caso mais ambicioso, cerca de 53% abaixo do base. Isso indica que mudar a matriz de geração, mais renováveis, menos fósseis, é mais decisivo do que apenas reduzir a demanda. Na figura 3, vemos o cenário base sem política adicional de expansão renovável. O mix de geração praticamente não muda, com a predominância de hidráulica, biomassa e participações bem pequenas de solar e fontes fósseis. Já a figura 6A e 6B mostra o cenário com políticas pró-renováveis e eletrificação leve. A geração solar cresce ao longo do tempo e as fontes fósseis vão perdendo espaço. Ou seja, quando a política puxa renováveis, o efeito passa a ser estrutural na matriz, não só no nível de demanda. Aqui eu comparo a evolução da demanda nos cenários com veículos elétricos. A curva laranja mostra o cenário com eficiência energética e ônibus elétrico. O acréscimo é de cerca de 80 GWh por ano, ou seja, o impacto da demanda total é relativamente pequeno. Já a curva verde representa o cenário otimista, com forte adoção de veículos leves elétricos. A frota cresce de algo em torno de 27 mil veículos para 2025, para mais de 6 milhões em 2050. Como resultado, a demanda total aumenta aproximadamente 30% e chega perto de 105 TWh por ano em 2050, o que deixa claro que a expansão da geração precisa ser planejado junto com a eletrificação da frota. A leitura conjunta dos resultados indica que a eficiência energética é necessária, mas não é suficiente para grandes reduções de emissão. Os maiores ganhos vêm de cenários em que há uma substituição estrutural das fontes fósseis por solar e eólica, mantendo a hidráulica como base. A eletromobilidade, por outro lado, aumenta a demanda elétrica, mas quando associada a uma matriz mais limpa, contribui para reduzir as emissões totais do sistema energético, principalmente ao trocar combustíveis fósseis no transporte por eletricidade renovável. Mesmo assim, nenhum dos cenários testados alcança a neutralidade de emissões até 2050, o que reforça a necessidade de medidas adicionais. Nesse slide, eu mostro o mix médio de geração entre 2023 e 2050. No cenário base, a matriz é dominada por hidráulica, com cerca de 58%, e biomassa, com cerca de 31%, enquanto solar fica em torno de 6%, gás e térmica somam algo próximo de 5%. No cenário com renováveis massivos e veículos elétricos, a hidráulica continua perto de 56%, mas a solar sobe para 20% e a eólica cerca de 13%, enquanto o gás e térmica caem para menos de 2% no total. Esse slide serve justamente para visualizar a redistribuição da matriz entre o cenário de referência e o cenário mais ambicioso. Como conclusão, o modelo mostra que políticas públicas de expansão renováveis, combinadas com eficiência energética e eletromobilidade, conseguem reduzir significativamente as emissões de CO2 em São Paulo, embora não alcance a neutralidade em 2050. Os resultados indicam a necessidade de medidas complementares como captura de compensação de carbono, mercados de créditos e políticas de uso do solo, além de investimentos em redes inteligentes, geração distribuída e infraestrutura para recarga de veículos elétricos. Por fim, o modelo se mostrou flexível e replicável, oferecendo uma ferramenta para planejar a transição energética paulista de forma alinhada às metas climáticas.